paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez, crianças, participando de mais uma aula, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Então vamos fechar os nossos olhinhos, cruzar as nossas mãozinhas e vamos falar com o Pai? Agora vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estar aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, Senhor, nos fortalecendo um pouco mais e nos dando graça, Senhor. Querido Jesus, venha colocar, Senhor, no coraçãozinho das nossas crianças, Pai, a sede de te adorar, de aprender a tua palavra, que elas venham frutificar, Senhor, cada dia mais. Ó Deus querido, alcança as escolas, alcança, Senhor, os hospitais, onde as pessoas estão enfermas, precisando, Senhor, de uma cura, precisando, Senhor, de vida. E a tua palavra diz que o Senhor é vida e vida em abundância. Tudo que nós te colocamos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos para mais uma aula e a última do trimestre. Muito bem. A última, que tem o número 13, tá? É a última aula do trimestre, tá? Que tem pelo título O Amigo Corajoso. Muito bem, vamos ver quem é esse amigo corajoso? E esse amigo corajoso, crianças, está lá no livro de Daniel, capítulo 6, isso mesmo. Pega a tua Bíblia aí, pede para a mamãe ajudar vocês a abrir o livro, né? Se estiver bem difícil, né, que não for fácil para abrir, a mamãe e o papai vai ajudar, tá? E lá no capítulo 6, tá? Vai estar escrito assim: Daniel na cova dos leões. Muito bem, Daniel na cova dos leões. Então, crianças, a nossa verdade, a nossa hora do versículo, tá? Que é o nosso aprendendo a Bíblia, vai estar lá em Salmos 34, 4, que nós iremos ler depois, ok? Então, vamos começar com uma história, crianças, com a historinha bíblica, vamos lá? Já que estamos falando desse amigo, crianças, corajoso, esse amigo era Daniel. Muito bem, Daniel. E lá no palácio, crianças, lá na corte, vivia um rei que se chamava Rei Dário. Isso mesmo, Rei Dário, ele que reinava naquela época ali. E o Rei Dário, crianças, era cercado de pessoas que o ajudavam, né? E haviam, assim, muitos servos, né? E 3 deles, tá? O serviam. Um era Daniel, isso mesmo, Daniel era um homem, criança, que ele servia o rei e o rei se agradava dele, o rei gostava muito de Daniel, né? Porque Daniel era um homem obediente, Daniel era um homem trabalhador, um homem que todos os serviços que o rei dava, Daniel era o mais capaz, né? E tinha 2 homens que trabalhavam junto com Daniel, que não gostavam de Daniel, crianças, tinham inveja dele, por ele ser um homem capaz, por ele ser um homem honesto, por ele ser um homem obediente, por ele ser um homem de oração. E isso mesmo, Daniel era um homem de oração, crianças. Ele orava muito, adorava ao Senhor, né? Amava muito o Papai do Céu. Você ama o Papai do Céu? Você gosta de adorar a Ele em todo tempo, né? Quando os amiguinhos estão escutando esses louvores aí que não agradam a Deus, né? E quando a gente para comer, nos lugares assim que a gente vai, ou para brincar com um brinquedo, né? A gente agradece o Papai do Céu. Você agradece? Daniel, ele era exemplo, crianças. O que é uma pessoa exemplo? Uma pessoa correta, que ninguém consegue olhar, que quando as pessoas olham, ninguém consegue achar defeito. E isso era o que Daniel trazia
em seu olhar, em seu rosto, em sua fisionomia, né? Então, os homens não gostavam de Daniel por causa disso, crianças. Então, um dia, eles foram lá juntinho do rei, se ajoelharam diante ao rei e disse assim: ó majestade, ó rei Dário, né? Viva para sempre. A Bíblia diz que eles chegaram para o rei Dário e disseram assim: ó rei Dário, viva para sempre. E daí disseram assim: temos uma ideia, rei. Quando eles viram, né, que Daniel era um homem muito de oração, eles falaram assim: vamos fazer um decreto, rei, que todo mundo que adorar a Deus, que todo mundo que gosta de louvar o seu Deus, né, que gosta de orar, não vai ser proibido. Ninguém vai poder orar, ninguém vai poder adorar a Deus. E o rei ficou tão cismado com aquela conversa que os servos diziam, né? E daí ele falou: boa ideia que vocês me deram. E o rei, crianças, sabe o que aconteceu? O rei ficou tão entusiasmado, ele ficou tão assim, se sentiu tão orgulhoso dos meninos trazer essa ideia, que ele disse assim: vou mandar assinar um decreto, né? E todo aquele que for pego adorando aí a um Deus, louvando, fazendo qualquer coisa, vai ser jogado na cova dos leões. E aí os homens, crianças, aqueles 2 rapazes ficaram assim, ó: quero ver agora Daniel orar, quero ver agora Daniel louvar ao Deus dele. Crianças, o rei ficou tão orgulhoso com aquilo que ele ficou tão entusiasmado com aquela ideia daqueles homens, daqueles 2 servos, que ele já mandou assinar o decreto, já mandou assinar a lei. E naquela época, crianças, toda a lei que era assinada pelo rei, quando ele colocava uma lei, um decreto, não podia ser desobedecida. E o rei também não podia voltar atrás. Ou seja, desmancha e não podia voltar atrás. Então, crianças, Daniel sabendo disso, ele ficou muito triste, crianças. Sim, Daniel ficou muito entristecido, pois sabia que ele não ia poder orar ao Senhor, né? Mas mesmo assim, crianças, Daniel, ele não quis saber, entendeu? E ele foi orar sim, ele continuou com as orações dele, ele continuou adorando ao Senhor, né? Lá em Israel, né, lá no templo, Daniel orava 3 vezes ao dia com a família e todo aquele povo daquele local. E quando Daniel quando Daniel chegou ao palácio, Daniel fez as mesmas coisas, ele não deixava de adorar o Senhor. E com o decreto, né, Daniel, ele se pôs diante de Deus, entendeu? E ele não obedeceu ao rei Dário, não, crianças. Vocês vão dizer: nossa tia, mas Daniel deveria obedecer ao rei. Não, negativo. Daniel, ele se colocou diante de Deus. E aí, crianças, ele foi no quarto, que ficava a janela bem pro lado aonde do templo, né, em Israel, ficava a janela bem de frente com o templo. Daniel se ajoelhava e ali 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E certo dia os 2 servos foram lá e viram Daniel orando. Ué, mas o rei não disse que iria colocar o decreto e ninguém poderia adorar a qualquer Deus? Por que Daniel continua orando ao Senhor? E aí, crianças,
Foi algo que esses dois homens invejosos queriam colocar defeito em Daniel. Foi o suficiente para eles ir até o rei e entregar Daniel. E foi isso que aconteceu. Ele chegou para o rei e disse assim: olha, majestade, Daniel, ele não está respeitando as suas ordens. O Senhor fez um decreto para ninguém orar e ninguém adorar a Deus, e Daniel continua orando a Deus. E o rei, sabendo daquilo, crianças, o rei ficou tão triste. E o rei havia feito um decreto que jogasse na cova dos leões aquele que desobedecesse a sua lei. E Daniel, crianças, infelizmente, teve que ser jogado na cova. E os homens ficavam lá, crianças invejosos, dando risada. Conseguimos colocar Daniel no buraco. Às vezes a gente fica pensando, né, crianças, que tem pessoas invejosas querendo nos destruir, né? Mas, ó, crianças, se a gente for obediente, se a gente servir ao Senhor, né, com sabedoria, né, crianças, e ser obediente, não tem inveja, crianças. Isso é repreendido em nome de Jesus, né? E Daniel era esse homem obediente que servia a ele em todo o tempo. Então, o rei, crianças, ficou muito triste, pois lá na beira da cova, o rei disse assim para Daniel: Daniel, que esse Deus que você serve ele com tanto temor e obediência te livre dessa cova e não deixe os leões te devorarem. E aí Daniel ficou quietinho lá dentro, crianças, e quando fecharam a cova, crianças, ele foi jogado lá dentro com os leões. Já imaginaram, crianças, que horrível é você ficar dentro de uma cova com 3 leões famintos? E a Bíblia diz que quando Daniel chegou perto da cova, que eles foram para jogar Daniel dentro da cova, a Bíblia diz que aqueles leões rungiam, que a quilômetros ouvia-se os rugidos daqueles leões. E aí, crianças, quando jogaram Daniel na cova, o rei foi para casa, foi para o palácio, né? Quando ele chegou lá no palácio, ele andava de um lado para o outro, e ele não conseguia dormir, dava aquela dor de barriga, aquele aperto no coração. E aí os servos diziam assim para ele: "Oh, rei, você está tão nervoso, por quê?" E o rei dizia: eu estou muito triste. E aí os servos diziam: vamos trazer músicos para que o Senhor ouça a música e que o Senhor fique mais alegre. Mas nada o alegrava o coração do rei. Isso, crianças. Mas sabe o que aconteceu? Lá na cova dos leões, crianças, durante a noite, Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel. E aí, quando amanheceu o dia, o rei Dário correu lá no buraco e lá na beira da cova, o rei Dário começou a chamar: Daniel, Daniel! E Daniel estava lá dentro da cova, crianças. Sabe o que aconteceu? Daniel, dentro da cova dos leões, disse assim para o rei Dário: oh meu rei, o meu Deus mandou o seu anjo. Isso mesmo, ele mandou o seu anjo aqui e nada aconteceu. Ele fechou a boca dos leões. E o rei Dário, crianças, ficou muito feliz e disse assim: eu sabia que esse Deus iria te livrar da cova dos leões. Que coisa mais linda, né, crianças? Até as pessoas de fora vê que o nosso Deus é poderoso
e que nele nós podemos confiar. Você confia no Senhor assim? Com tanta destreza, com tanta alegria? Assim era Daniel. E ele não deixou de orar, crianças. Ele não deixou de falar com o Papai do Céu, até pela desobediência. Embora ter desobedecido o decreto do rei, né? Mas o Deus que ele servia era tão grande, era maior do que todas as coisas, crianças. Então nós devemos servir a esse Deus e ser fiel a Ele. Porque quando nós servimos a Deus e fomos fiéis a Ele, nós teremos recompensa, crianças. E a recompensa não é aqui. A recompensa é lá no céu, né? A Bíblia diz que o Papai do Céu preparou um lugar para nós. E lá só vão aqueles que obedecem. E isso mesmo, crianças. E Daniel era esse homem obediente ao Senhor. A Bíblia diz, crianças, que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele tinha a idade de 80 anos. Isso mesmo, ele não era jovem, crianças. Ele tinha 80 anos. E Deus o livrou ele com tanto amor. Deus livrou ele com tanto amor que mandou um anjo para guardar. E assim é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. Deus está te guardando, Deus está te livrando de tantas coisas ruins, né? Deus manda um anjo, né? Para ficar juntinho de você e livrar de todas as coisas ruins. Então, crianças, o nosso texto áureo de hoje, a nossa palavra, né? Nosso aprendendo a Bíblia, traz um versículo muito lindo. Que diz assim, ó: Ele me livrou de todos os meus medos. Ó, a tia colocou bem bonito aqui, mas não vai dar para aparecer. Ele é assim, ó: Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, 4. Deus livra a gente de todos os nossos medos, crianças. Talvez você diga assim, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do bicho-papão, né, que não existe, mas, né, falaram do bicho-papão e eu tenho medo. Não precisa ficar com medo. Deus está aí com você. Deus está te confortando, Deus está te abraçando, né? A gente está passando por um momento tão difícil, né? De pessoas doentes, desse vírus, né? Da gente tá tendo que tomar tanta precaução, né? Mas é para o nosso bem. Tudo que tá acontecendo, crianças, da gente não poder sair, da gente não poder congregar, ver nossos amiguinhos, né? E tudo isso está sendo mediante a vontade do nosso Deus, né? Porque ele nos quer ensinar muitas coisas, né? E tudo que está acontecendo, Ele está no controle. Já vai cantar um corinho que diz assim, ó: Eu sei que estás comigo. Quem? Deus. Tens o melhor pra mim. Não importa o que me acontecer. Estou em suas mãos. Estamos nas mãos do Senhor, crianças. Você está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Então, a tia Cia vai ler aqui a atividade bíblica, tá? Que vocês vão fazer. Vocês vão fazer 2 atividades, tá? E a primeira, crianças, ela está assim, ó. Vocês estão vendo aqui o anjo, Daniel e os leões? Então, vocês vão pegar o esparadrapo, tá? Que é esse aqui, ó, tá? Que é assim, ó. Que é assim, tá? O esparadrapo. E vão colocar na boquinha dos leões, tá bom? Vão colocar na boquinha dos leões, tá? O anjo fechou a boca dos leões para Daniel não ser devorado. E Daniel, ó, ficou na cova junto com os leões. Então, vocês vão fechar com o esparadrapo a boca dos leões. Atividade número 1. Atividade número 2. Vocês vão pegar papelzinho, crepom, vão amassar e fazer bolinhas. E vão colocar na palavra orar, tá bom? Na palavra orar, tá? Palavrinha
precisam enfeitar com bolinhas a palavrinha orar, tá bom? E fica aqui mais uma aula que a tia Simone deu para vocês. Amei estar aqui com vocês, tá? Sejam todos na presença do Senhor Jesus. E nos vemos mais, tá, crianças? Fiquem com Deus.